A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora na nossa terceira parte dessa aula 8. E Davi disse, né? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito o qual repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Né? Foi o que escreveu o rei Davi, né? Pois seu grande desejo sempre foi construir um templo para a glória do Senhor. E ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E eis que esse tempo era chegado, então, da construção do templo. Não seria ele a construir, mas conforme Deus já tinha falado a ele, quem construiria esse templo seria o seu filho. E aquele grande desejo de Davi, que sempre se preocupou com o local de habitação do Senhor. Agora chega o momento então de Salomão construir esse templo. E aquela estrutura, aquela tenda da congregação, o tabernáculo que tanto andou pelo deserto, quando o povo ia andarilho por aquele deserto, o tabernáculo desmontado ia atrás, depois ele se fixa ali pelas mãos de Josué em Siló, depois ele vai para Gibeon, passa por Nob, e aquela andança ali do tabernáculo de um lado para o outro, e agora a gente vai ter um local fixo de adoração. E esse local fixo será o templo de Jerusalém, que Salomão vai ser o responsável por construir. E a forma dele construir esse templo, ele reafirma, na verdade, ele confirma uma aliança que o seu pai Davi tinha com o rei Hirão de Tiro. Hirão era um rei fenício, uma das cidades da Fenícia se chamava Tiro. Ele é rei desse lugar. E as madeiras, melhores madeiras vinham daquela região. Os cedros do Líbano, vinham daquela região. A Fenícia é o atual Líbano hoje, então por isso os cedros do Líbano. E ele faz uma aliança com o rei Hirão. E o rei Hirão, então, ele dá todo o material para a construção daquele templo. Então Salomão pega 30 mil homens, recruta 30 mil homens e divide eles em 3 turnos, enquanto tem 10 mil trabalhando, 20 mil estão 2 meses ali em casa, depois 10 mil vão lá continuar a construção e aqueles outros 10 mil retraem, também ficam em casa. Então ele sempre fez esse quarto de trabalho, Quando tinha 10 mil trabalhando, 20 mil estavam descansando. E assim ele faz então a construção do templo, e demora 7 anos para a construção daquele templo se concluir, e mais 13 anos para a construção do seu palácio, o palácio que ele habitaria. E o povo de Israel já não era mais aquele povo peregrino que montava e desmontava aquele tabernáculo toda hora, era uma estrutura relativamente frágil, mas agora a gente tem um reino estabelecido, uma nação grande, numerosa, então deveria se ter um templo para o povo adorar, até porque as outras nações tinham um templo, os filisteus tinham o templo de Dagon, os remanescentes dos cananeus tinham o templo de Baal, o templo de Azerá, então tinham muitos templos, o Egito tinha o templo de Osíris, e com Israel não seria diferente. Israel teria um templo, que seria o templo de Jerusalém, então eles têm grandes ofertas. Na verdade, Davi, por intermédio das guerras que ele ganhou, que ele travou, ele conseguiu muitos despojos, conseguiu muito ouro, e ele entregou todos esses despojos, todo esse ouro, toda essa riqueza nas mãos de Salomão. Tanto isso quanto a planta do templo foi entregue a Salomão. O total que Davi conseguiu entregar para Salomão foi cerca de 3.600 toneladas de ouro e cerca de 34 mil toneladas de prata, sem falar nos milhares de toneladas de bronze, também de ferro, e pedras preciosas que ele conseguiu. Foi um grande começo para um grande projeto que seria o Templo de Jerusalém. E assim como aconteceu na construção do tabernáculo, quando Deus levanta 2 homens ali para fazer os utensílios do tabernáculo, que é a Bezalel e a Oliabe, também tem um homem responsável, um artífice, que vai ser responsável ali pela construção do templo, que é um homem chamado Hirão. Ele tem o mesmo nome do rei, mas alguns trazem como Hirão Abi. E o pai dele é um fenício e a mãe dele é uma mulher da tribo de Naftali, então ele tinha um sangue israelita também. E é esse homem que é usado ali para a construção do templo de Salomão. E a construção do templo, o templo de Salomão, foi uma obra assim magnífica, Foi tão grandioso que foi feito ali, que as pessoas vinham de todos os lugares do mundo visitar aquele templo, visitar o palácio. Se tornou uma das maravilhas do mundo antigo ali.
E realmente foi uma obra muito grande, né? Enquanto o tabernáculo ele tinha apenas um candelabro de ouro ali dentro do lugar santo, o templo já tinha 10 candelabros de ouro para iluminação. O tabernáculo não possuía janelas, o templo já possuía janelas. Tinha uma estrutura muito maior, 3 andares, tinha antessalas onde dormiam ali às vezes os sacerdotes. Então tinha outro átrio, que depois passou a se chamar o átrio dos gentios, que é aquele local onde Jesus ele vai ali de alguma forma se enfurecer, porque estavam vendendo coisas ali dentro do templo. Então assim, foi realmente uma obra muito, muito grandiosa, né? E na entrada do templo havia ali o altar de sacrifício, em seguida o que era antes a bacia de bronze vai ser chamado agora de mar de bronze, né? Porque é uma bacia muito maior, né? De lavagem, visto o número de sacrifícios e de sacerdotes que ministravam dentro do templo, né, muito diferente do que era o tabernáculo, exigia-se também uma estrutura bem maior, né, porque a nação tinha crescido, o povo tinha se multiplicado e essa estrutura então era muito, muito grandiosa, feita ali por Hirão e aqueles todos os trabalhadores ali dados por Salomão e pelo rei de Tiro. E Hirão, né, ele ainda moldou 2 colunas grandes de bronze, né, com cerca de 9 metros de altura e 6 metros de circunferência, né, 10 centímetros de espessura, só que elas eram ocas por dentro. E elas não sustentavam nenhuma parte do templo. E elas tinham nomes, né? Uma se chamava Jaquim e outra se chamava Boaz. Jaquim significa ele estabelece, Boaz, nele há força. E as duas ficavam do lado de fora da entrada do lugar santo. Essas 2 definições referem-se provavelmente, né, a gente não sabe, mas a Deus, e as 2 colunas davam testemunho ao povo de Israel, que Deus havia estabelecido a nação, né, de Israel, e a fé do povo de Israel em Deus era a fonte de força daquele povo, né? E talvez seja também uma referência feita à dinastia de Davi, né, estabelecida por Deus e perpetuada por ele. E não é à toa que depois essas 2 colunas elas vão ser cortadas quando os babilônios eles invadem Jerusalém, destroem Jerusalém, eles cortam essas colunas, né, de alguma forma mostrar que aquilo que tinha sido levantado, né, estava sendo destruído e cortado pela desobediência do povo, né? Que aquilo que eles achavam que era a segurança deles, na verdade não era a segurança deles era o Senhor. Então tem esse significado também nessas colunas que nada sustentavam dentro do templo, mas tinham um simbolismo, né? E algo que nos chama a atenção, meus irmãos, é que se a gente for ver, né, quais foram os 2 pecados mais graves de Davi, né? E a maioria das pessoas vão responder, né, que foi o adultério, né, que ele comete com Batseba, e depois o fato de ele ter levantado o censo, né, do povo. E é verdade, esses foram os 2 maiores pecados de Davi. E como resultado desse pecado, de contar o povo, Davi comprou uma propriedade, lembra? Lá na era de Araúna, ele compra uma propriedade no Monte Moriá, né, que era onde o anjo da destruição estava à porta ali para destruir, e ali ele constrói um altar e adora ao Senhor, né? E Davi ele se casa com Batseba, né, anteriormente, e Deus lhe dá um filho desse casamento que é Salomão, né, rei de Dias, que Natan botou e depois é mudado para Salomão. E agora a gente vê esse filho, Salomão, construindo um templo justamente aonde? Na propriedade onde Davi comprou, né, daquele homem, no Monte Moriá. O Monte Moriá foi aplanado ali, nivelado, para que fosse posto sobre ele o templo de Jerusalém. Então Deus ele usou as consequências dos 2 pecados mais sérios de Davi, né? Uma propriedade comprada por ele e o filho que ele gerou de Batseba para construir um templo, né? E a gente vê novamente aquilo que Romanos vai dizer, né? Romanos 5:20 vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como Deus transformou essas 2 situações, né? Claro que isso não se trata de um incentivo ao pecado, claro que não, porque Davi colheu grandes consequências, grandes perdas, né, com a morte dos seus filhos por isso, né? Mas a gente vê que é um estímulo, né, servir a Deus depois de a gente se arrepender, depois que a gente confessa os nossos pecados, né? Ainda que o diabo queira nos convencer do contrário, Deus ele pode transformar aquele que se arrepende. Deus ele transforma aquele que confessa seus pecados, aquele que se prostra diante dele. Isso nos mostra, meus irmãos, a obra redentora de Cristo, né? A graça e a misericórdia dele derramada pelos seus filhos, né? Ele poderia ter escolhido qualquer outro filho de Davi para construir esse templo, mas ele escolhe Salomão, né? Fruto daquele casamento com aquela mulher chamada Batseba, que ele cometeu aquele adultério, e agora ele aceita esse filho,
E é esse homem que é responsável pela construção do Templo de Jerusalém. E naquele local, né, no Monte Moriá, onde ele comprou aquele local, né, que seria anteriormente para ele, para Davi, uma vergonha, um opróbrio, um princípio de ruína. Então ali Deus estabelece o monte, no monte, ali Deus estabelece o templo dele, né? E anteriormente, séculos antes, Abraão ofereceria seu filho, Isaque, em sacrifício. E isso é transliterado na pessoa de Cristo, quando Deus envia o seu Filho a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e para nos redimir de toda a culpa, de toda a injustiça. Então olha como Deus transforma, né, aquilo que está nas trevas, e Ele vem com a sua luz e nos leva a dias de paz e dias de vitória. Então, da mesma forma que aquele local foi um lugar poderia ter sido um lugar de vergonha, Deus mostrou que aquele lugar seria um local de glória. E Ele estabelece o templo no sentido de glorificar e honrar o seu nome. Deus possa nos abençoar, meus irmãos, em mais essa parte dessa aula. A paz do Senhor Jesus.